É um prazer, como eu falo sempre, é um prazer estar mais uma vez para ministrar a palavra. E eu quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração. E eu creio que Deus vai falar muito com você essa noite também, como Deus falou comigo. Porque eu tenho um recado de Deus para você. Amém? É um recado para mim e para você. Amém? Pode abrir tua Bíblia comigo em Gênesis 4. Não vou pregar sobre dízimo e oferta, que o pastor Damari já fez, mas eu vou falar sobre Caim e Abel um pouco aqui. Glória a Deus. Eita glória. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Adão conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem. Aqui só um detalhe aqui que às vezes eu vou falar um pouco sobre Caim. A gente tem você já viu alguém, né, com o nome Caim, né? É difícil. Mas Caim, ele significa dádiva de Deus, significa presente de Deus, alcançado de Deus. Então o significado de Caim é muito bom. É que soa estranho, né, depois dessa passagem. Só para explicar aí. Amém? Versículo 2. E deu à luz também seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Obrigado, varão. Mas sobre ele deves dominar. Falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Porventura sou eu guardador do meu irmão? Disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra a mim. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: Minha maldade é maior que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra, e acontecerá que todo aquele que me achar me matará. Feche os olhos em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Querido Espírito Santo, nós louvamos o Senhor porque o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Peço, querido Espírito Santo, que a partir desse momento não seja mais eu, mas seja o Senhor através da minha vida, porque eu não quero falar de mim, não quero falar de coisas, porque eu quero falar da tua palavra, Senhor. Quero poder, meu Deus, transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E neste momento, Deus, eu peço que o Senhor toque em cada coração, em cada mente, para que a tua palavra, Deus, encontre refúgio, encontre repouso. Assim como cantamos essa noite, Deus, que possamos achar descanso em teus braços. Assim como nós desde já estamos te adorando desde o início deste culto. Deus nos leva, Deus, a um nível maior de entendimento da tua palavra. Nos leva profundamente no teu espírito neste momento. É em nome de Jesus, Senhor, que eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Deixa eu tomar uma água aqui. A boca seca demais. Glória a Deus. O título da minha mensagem é Como permanecer na presença de Deus. Como permanecer na presença de Deus. Qual é o segredo para você permanecer na presença de Deus? Nós conhecemos várias pessoas, e já aconteceu isso comigo também, de ter momentos que você fica um pouco mais caído espiritualmente falando, um pouco mais triste, um pouco mais cansado, mas Deus está com você, Deus está comigo.
Assim como Deus estava com Abel e Caim nesse momento ali, que nós lemos. Mas que nem o pastor falou sobre as escolas que estamos tendo na segunda, terça, sábado. É um meio também nós permanecermos na palavra de Deus, permanecermos na presença de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, mas estamos aqui para crescermos juntos, no entendimento, na sabedoria, no conhecimento da palavra de Deus. E assim, como resultado, vamos permanecer na presença dEle, cheio do Espírito Santo. Amém? E eu quero contar uma ilustração, uma história, não sei se é verídica, ou se é uma história apenas, sobre uma escola dominical também. Algo assim como está acontecendo conosco agora. Onde 3 jovens, eles chegaram para o seu pastor e perguntaram assim: pastor, como que eu faço, como nós fazemos para ser cheio do Espírito Santo? Para permanecer na presença de Deus, para sermos cheios da presença de Deus. Como nós fazemos isso? Aí o pastor muito sábio falou assim, ó: cada um pega uma peneira e vai até o rio e enche ela com água, e vocês terão a resposta. Então os 3 vão e começam a querer encher a peneira com água. E vai, passou algumas horas, começaram a ficar irritados. 2 deles desistem. 2 deles desistem. E fala assim: o pastor está louco. O pastor não bate bem, ele está fora da casinha. Não tem, é impossível fazer isso. Então foram embora e deixaram aquele cara sozinho. Então o pastor mais tarde passou lá, foi dar uma olhadinha como estavam os 3 irmãos. E chegou lá, pela surpresa dele, estava só um. Então aquele homem falou assim, o rapaz falou assim para o pastor: pastor, como que eu faço? Porque quando eu estou aqui há horas, isso é impossível, porque quando eu coloco ela na água, ela fica cheia. Mas quando eu tiro, a água vai embora. E o pastor falou assim: você descobriu o segredo. Enquanto você permanecer na presença de Deus, você vai ser cheio da sua glória, você vai ser cheio da sua unção. Enquanto você estiver no rio do Espírito Santo, a glória de Deus vai estar sobre a tua vida. Esse é o segredo. Permanecer na água do Espírito. Permanecer no rio do Espírito. A palavra de Deus. Esse culto agora no domingo faz parte disso. As escolas durante a semana fazem parte disso. Aquele momento que você tem com Deus na tua casa faz parte disso. Isso é permanecer em Deus. Amém? Nós hoje vivemos em um mundo onde nós somos ensinados, né, pela mídia principalmente, a você ter as melhores coisas. Nós estamos ensinados pela mídia hoje, por esse mundo, que você tem que ser melhor que o outro. Você tem que ter mais que o outro. Você não pode ficar por baixo. Se o irmão comprou algo, você tem que comprar também. Se o irmão possui algo, você tem que possuir também. A cultura que nós temos hoje, e não diferencia desde o início do mundo, não é diferente, só muda a tecnologia, o meio, ela nos ensina, ela nos pressiona. A cultura, a moda, ela nos pressiona a possuirmos algo, a buscar as coisas. E nós nos esquecemos de Mateus 6,33, onde Jesus nos diz que buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós somos fuzilados, nós somos bombardeados todo dia pela televisão, pela internet. Você está ali na internet, de repente vem uma promoção da Casa Bahia. Perder de vista, e você, puf. De repente, nós estamos lá, puf. Porque o irmão comprou, também quero comprar. Porque o irmão teve, porque eu também quero ter. A cultura nos ensina isso. O mundo nos ensina isso. Eclesiastes capítulo 8, não precisa abrir lá não. No capítulo 8 do Eclesiastes, o escritor de Eclesiastes, ele fala que isso tudo é vaidade. Tudo isso já aconteceu lá atrás e vai acontecer agora e vai acontecer lá na frente de novo. Tudo isso é vaidade. Mas nós somos seres humanos vaidosos também, né? Não somos assim. Então nós pensamos às vezes assim: o irmão tem, ela teve, eu tive, sei lá, né? Eu quero o melhor sapato, quero o melhor vestido, né? Minha esposa, meu Deus, não sei como gosta tanto de sapato, né? Mulher é assim, né? Mas eu quero ter a melhor televisão, isso é bom. Quero ter o melhor carro, a melhor roupa.
Nós não percebemos, nós às vezes não percebemos que nós vamos nos enchendo desses sentimentos. Nós vamos nos enchendo desses desejos. E nós não percebemos, isso é tão sutil em nossas vidas, que nós, eu e você, não percebemos que estamos sendo guiados por esses desejos, estamos sendo guiados por esses sentimentos, e não percebemos que foi isso que derrubou Caim. O desejo de querer ser mais que o seu irmão. O desejo de querer ter mais que o seu irmão. Esse sentimento é maligno. E ele derrubou Caim. E desde aquela época, isso vem nos influenciando. Vem nos atacando. Não quer dizer que você seja assim. Que nós sejamos assim, mas isso você sabe. Não estou mentindo aqui. Nós somos bombardeados todo dia por esse tipo de informação, por essa influência. Então, como Caim, por causa desses sentimentos, desses desejos, nós somos às vezes levados a sermos como Caim e matamos as pessoas próximas de nós. Nós matamos às vezes pessoas que nós amamos. Eu tenho certeza que Caim gostava do irmão dele. Mas como Deus falou, ele não dominou aquele sentimento. Se sobressaiu sobre a carne dele. E matou o irmão dele. Nós às vezes ferimos as pessoas com nossas palavras. Nós matamos as pessoas com palavras. E às vezes nós matamos as pessoas também com nossas atitudes. Atitudes que ferem a alma daquela pessoa. O coração daquela pessoa. De uma maneira tal que ela desiste. Como aquele rapaz lá no começo. Aqueles dois rapazes, elas desistem das coisas da vida. Ou até de Deus. E às vezes nós matamos nosso irmão, às vezes matamos as pessoas próximas de nós que nós amamos, mas às vezes nós não percebemos e acabamos matando a presença, a essência de Deus nas nossas vidas. Por causa de sentimentos, por causa de desejos. E começamos a tropicar, né, como fala, começamos a cambalear por aí, à procura de algo que só encontramos em Cristo Jesus. Isso derrubou Caim. Esse sentimento derrubou Caim. Às vezes nós matamos nossas famílias, apagamos a esperança do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, apagamos aquele desejo que aquela pessoa tem de buscar a Deus, e você chega, às vezes, eu tinha esse problema no começo, quem me conhece desde o começo, eu tinha esse problema. Às vezes a pessoa chega para mim assim, nossa irmão, eu vi tal coisa na Bíblia, eu falei, não, eu já sei. Eu tinha esse problema no começo. E sem perceber. Não é que eu me achava o cara, mas eu falava, não, eu já sei, é legal. Não com a intenção de matar aquela pessoa, mas às vezes eu matava. Aconteceu com a minha esposa chegava assim, nossa, eu tive uma revelação assim. Eu falei, nossa, agora que você está sabendo disso. Eu fiz isso no começo, eu errava muito nessa questão. Eu melhorei. Graças a Deus me libertei disso. Porque aí eu sem perceber, eu matava a minha esposa. Eu matava o desejo da minha esposa por Deus. Depois eu perguntava, eu ficava lá jejuando por ela, Deus, levanta minha esposa, Deus. Mas eu matava ela, Deus levantava e eu derrubava de volta. Então são situações que nós temos que entender. Temos que olhar para nós, reconhecer o nosso erro. Amém? 1 Tessalonicenses, não precisa abrir lá não, 5,19 fala assim, o apóstolo Paulo nos ensina assim, não apagueis o Espírito Santo. Algumas traduções falam, não extingais o Espírito Santo. Ou seja, devemos ser canais da vida das pessoas de Deus. Canais de Deus da vida das pessoas. E não matá-las. Não podá-las. Até em certo termo podemos até ajudar a podar. Mas de uma maneira que possamos fazer ela crescer. Fazer ela frutificar. Isso nós fazemos às vezes com nossas palavras e nossas atitudes. Aquilo que eu não destruo hoje, me destruirá amanhã. Essa frase não é minha, é do Mark Murdock. Achei muito forte o livro dele. Aquilo que eu não destruo hoje, irá me destruir amanhã. Então, se eu não destruir esse desejo hoje, esse sentimento às vezes que está me levando a ser como Caim, eu posso amanhã estar morto. Amanhã eu posso ser o Abel da vida. Né? A questão morta, digo assim. Né? Então, Caim e Abel ofertaram ao Senhor. Não vou falar sobre dízimo e oferta aqui. Vou falar outra coisa mais interessante, profunda. Né? Não que seja interessante o dízimo. Quero falar outra questão de oferta. Caim e Abel
Os dois ofertaram a Deus. Não é que está em Gênesis 4? Os dois levaram oferta. Mas por que Deus aceitou Abel e a sua oferta? E rejeitou Caim e a sua oferta? Por quê? Os dois ofertaram, os dois foram no culto, os dois cantaram o mesmo louvor, os dois, na hora da oferta do dízimo ali, semearam, os dois trabalham na obra. Por que Deus rejeitou um e aceitou o outro? Por causa, isso é o entendimento meu, não sei se vai concordar comigo. Por causa da maneira e por causa da intenção do coração de cada um. A maneira que eles fizeram. Ou seja, às vezes assim, eu vou limpar a igreja. Ah, mas ninguém está vendo, eu vou pegar essa sujeira e vou jogar para baixo do tapete. Ou eu faço aquilo para o pastor, ou eu faço aquilo para Deus. A intenção, a maneira como eu faço, é só um exemplo que estou dando. Ah, mas eu não vou pregar, não vou me esforçar porque só está vindo 3 pessoas, uma pessoa às vezes que eu estou ali no discipulado, eu quero 50, então não vou me esforçar. É para Deus ou é para você? É para Deus ou é para mim? A maneira que eu faço e a intenção que eu tenho é que importa para Deus. Até porque se você olhar, antes de Deus olhar para a oferta de Caim, antes de Deus olhar para a oferta de Abel, ele olhou para o coração deles primeiro. Ali fala assim, ó, olhou para Abel e a sua oferta, olhou para Caim, depois para a sua oferta. Então, por causa da maneira e intenção de cada um deles, Caim olhou a sua plantação ali e pensou, nossa, plantação bonita, eu vou pegar aqui algo bom, né? Algo que eu acho legal, bonito, e vou dar para Deus. Vou levar lá, Deus vai ficar feliz, porque eu escolhi algo bonito para Ele, eu escolhi algo bom. Peguei aqui, olhei minha plantação ali, fui lá e ofertei para Deus. Deus vai entender, Deus conhece meu coração. Então, e Caim leva. Aí Abel, qual que é a diferença? E por que Deus rejeitou? Abel, ele preparou algo para Deus. Antes dele chegar diante de Deus, ele não pegou aquilo, isso aqui está bom, aquilo está bom. Estou falando de dinheiro aqui, não estou falando de coração agora. Sentimentos, desejos, planos, propósitos. Ele não pegou algo ali apenas por pegar. Ele preparou algo antes. Ele se preparou para estar na presença de Deus. Porque ele fala assim que ele trouxe a oferta, o primogênito, a primeira coisa, tipo assim, não importa, tipo, não importa o que seria ali, mas a primeira coisa que der aqui eu vou dar para Deus. Nós temos ali o irmão Odair, né, quem sabe, quando ele conseguiu o emprego dele na época, em 2012, na ETRA, ele não está aqui, mas vou falar desse exemplo dele. Ele pegou e fez um propósito com Deus. Ele deu o primeiro salário para Deus. Ele estava passando necessidade em casa. E depois que ele fez isso, ele falou assim, o primeiro pagamento que eu pegar, eu vou dar para Deus, é oferta na igreja. A vida dele, depois disso, ele prosperou. Deus prosperou ele. Mas ele não estava interessado se o pagamento ia dar R$2.000, o pagamento ia dar R$50. Ele falou, o primeiro pagamento eu vou dar para Deus na igreja, de oferta. E ele fez isso. E a vida dele prosperou. Deus foi com ele. Então a questão é a maneira e a intenção como eu faço algo. Amém? Às vezes nós fazemos a coisa certa, mas da maneira errada. Como assim? Às vezes eu posso ir lá, não, eu quero fazer isso para Deus. Imaginou eu cantando louvor? Vocês saíram da igreja. Na hora do louvor, todo mundo ia para a sala, para o banheiro. Não é meu negócio. Mas não querer cantar? Coitado dos teus ouvidos. Então eu posso até querer fazer, a maior intenção. Deus, eu quero adorar Deus, eu quero te adorar. Nossa, Deus, eu te amo. E daí quando eu abro o meu vozeirão, todo mundo sai do espírito. Ou seja, é um exemplo, né? Pra você entender outras coisas. A coisa certa, mas da maneira errada. Eu posso até tocar, eu gosto de tocar. Até arranho um pouco. Mas cantar não é o meu forte. Então faça a coisa certa do jeito certo. E Deus vai se agradar. E as pessoas, os irmãos, vão ser edificados, amém? Glória a Deus. Levítico capítulo 10, você pode abrir comigo lá, se está em Gênesis. Levítico capítulo 10. Gênesis, Êxodo, Levítico.
Levítico 10, versículo 1 e 2. Diz assim: os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aqui a própria palavra se explica, não precisa eu ficar aqui falando. Deus não ordenou eles fazer aquilo. E eles fizeram, nós sabemos que no Antigo Testamento, para ofertar a Deus, para levar algo para Deus, sacerdote e tal, tinha uma maneira de se vestir, tinha uma maneira de fazer, tinha todo um ritual. E ali eles fizeram de qualquer jeito. Deus não aceita nada misturado. Não adianta eu querer aqui ter uma vida diferente, fora daqui desse altar, e depois querer vir aqui, mostrar Deus para vocês. Deus não vai me respaldar. Deus não aceita nada misturado no meu coração. Não adianta eu querer ofertar a Deus algo misturado. Não adianta eu querer aqui produzir fogo estranho. Eu vou ter sérias consequências com isso. Como Nadab e Abiú. Deus não aceita nada aquilo que seja misturado. Mas, porém, desejar algo, o melhor, querer crescer, não é pecado. Isso não é pecado. Você querer se destacar em Deus, você querer ser o melhor líder de célula, você querer ser, às vezes, aquele homem usado por Deus, aquela mulher sendo usada por Deus, às vezes você quer lá no teu serviço se destacar, você quer comprar o melhor carro, a melhor roupa, você quer comprar as melhores coisas para os teus filhos. Isso não é pecado, isso é bom, isso é legal. Mas então, o que você está falando aí na frente? Você falou agora há pouco que essas coisas é ruim? Vamos caminhando. Acompanhe meu raciocínio, vamos chegar a algum lugar. Mas ter algo, ou querer algo, como eu falei, não é pecado. A questão depende tudo, como eu falei de Caim e Abel, da intenção e a maneira, ou a maneira e a intenção, porque eu quero isso. Eu quero fazer aquilo. É a intenção que vai soar diante de Deus. É a minha intenção aqui, é a tua intenção que vai exalar para Deus no céu, que vai chegar diante do trono da graça, e Deus vai aspirar aquilo e vai ver se é fogo estranho ou não. Não é pecado desejar coisas, não é pecado ter as coisas, possuir as coisas. Ao contrário, a palavra de Deus fala em Isaías 1,19, se me quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, Deus, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus, Ele deseja o melhor para os seus filhos. Nós somos seus filhos. Deus deseja o melhor para nós, em todas as áreas. Deus deseja muita prosperidade para nós. Mas que essas coisas, nós sabemos, nós entendemos, não pode nos controlar. Essas coisas não podem nos guiar. Esse sentimento de eu querer ser mais ou menos, ou ter mais ou mais que o irmão, não pode ser como o sentimento que Caim teve. Abel teve o sentimento de dar a melhor oferta, mas por causa de Deus. E não como Caim, para se mostrar que, ó, como eu sou um bom lavrador. A questão toda está no coração. Eu posso cantar, dançar, pular, pregar aqui até amanhã. Se o meu coração está com um fogo estranho, Deus não recebe. E além do mais, você também não é edificado. Amém? O pecado não está em possuir coisas, mas está em as coisas nos possuírem e nos controlarem. Nós conhecemos pessoas que são controladas por coisas. Às vezes nós somos. Às vezes nós falamos assim do católico. O católico é idólatra por causa das imagens. Mas às vezes nós, com imagens que não são de santo, temos outras coisas às vezes no nosso coração. Deuteronômio capítulo 28, se você for ler lá, depois aconselho você ler Deuteronômio 28 inteiro. Ali fala sobre as bênçãos e sobre as maldições que Deus tem para derramar sobre a vida das pessoas. Como assim? Ali fala que Deus ele vai derramar bênçãos para aquelas pessoas que ouvirem atentamente a voz dEle. Para aquelas pessoas que ouvirem e permanecerem na presença dEle, vão ser felizes no campo, na cidade,
Ou seja, no teu trabalho você vai prosperar, Deus vai te honrar, você vai ser cabeça, não vai ser cauda, você vai estar por cima sempre, não vai estar por baixo. Ali fala que se o inimigo vier contra você por 7 caminhos, ele vai fugir de você. Se alguém te afrontar, ele vai se dar mal. E aí por diante, só benção, 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 benção. A mulher não vai ser estéril, a mulher vai dar fruto, filhos, você vai ficar bem de vida. E mais, só benção ali. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Moisés fala isso. Mas só que ele fala assim, mas se não ouvires, essas mesmas coisas que eu falei que vai ser bênção, vão vir sobre a tua vida, mas vão se tornar maldição. É interessante, Deus não falou que Ele vai tirar. Ah, Deus me deu um carro porque eu ouço Ele. Deus me deu uma bênção porque eu ouço Ele. Amém. Mas essa bênção eu posso conquistar também. Só que tem um detalhe. Bênção sem Deus, ou seja, bênção de Deus, sem a presença de Deus, se torna maldição. Bênção de Deus, sem a presença de Deus, se torna maldição. O dom que Ele te deu, a Bíblia diz que é irrevogável. Deus te dá o dom e Deus não toma de volta, porque dom é presente de Deus. Mas se eu usar o dom errado, eu vou com o dom e tudo para o inferno. E Deus não tem nada a ver com isso. Ele me deu para usá-lo para edificação das pessoas, para a glória dEle. Amém? Eu quero que você vá comigo em Lucas 17, lá no Novo Testamento, Lucas 17, a partir do versículo 26. Está ali no telão. Lucas 17, a partir do versículo 26 até o 33, fala assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os destruiu a todos. Como também da mesma forma acontecia nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus bens em casa, não desça para tirá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. 33. Qualquer que procurar preservar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, conservá-la-á. Aleluia. Foi Jesus que falou isso. Eles não perderam a salvação deles porque eles plantavam. Eles não perderam a salvação deles porque eles edificavam, porque eles comiam, porque eles bebiam, casavam, davam casamento. Isso é bênção de Deus. Isso é bom. Deus tem um propósito. Casamento é de Deus. Deus quer nos prosperar. Eles não perderam a salvação por causa disso. Eles perderam a salvação porque eles desistiram de permanecer na presença de Deus por causa dessas coisas. Eles desistiram da presença de Deus por causa de coisas. E é por isso que eles perderam a salvação. Jesus nos alerta, ali volta ali, Lucas 17, 31. Lucas 17, 31. Jesus nos alertou ali, que nós lemos agora ali. Ele falou assim, ó: naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus bens em casa, não desça para tirá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Ou seja, Jesus, ele tipo, vamos dizer assim, ele nos dá um alerta para que coisas, as bênçãos, não nos façam perder a salvação. Mas naquele dia, que dia? Do arrebatamento, da vinda dele. Que essas coisas não nos façam ir para o inferno. É isso que ele está dizendo ali. Que essas coisas não nos façam perecer, não nos tire dele. É isso que ele está dizendo. Não perca tempo. Você tem que amar as pessoas, amar Deus sobre todas as coisas e usar as coisas para a glória dele. Ou seja,
Desista das coisas terrenas pela presença de Deus. Pela presença do Espírito Santo. Temos que desejar, como o apóstolo Pedro explica lá na segunda carta, ou primeira carta, não estou lembrado agora, capítulo 2, ele fala assim: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que possamos crescer em Deus, para que possamos o quê? Fluir no Espírito Santo, para que possamos o quê? Deixar de ser criança espiritual, ou seja, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Você pode ver igrejas aí que pregam bênçãos e prosperidade da maneira errada, está lotada. Isso não significa nada para Deus. Deus se importa com a minha e a tua intenção do coração. Amém? A mulher de Ló, como nós lemos ali, ela preferiu desistir da presença de Deus, do propósito de Deus para a vida dela, por causa das coisas, por causa da vida que ela tinha em Sodoma. A Bíblia diz lá em Gênesis 19, que ela olhou para trás e virou estátua de sal. Ou seja, o que é uma estátua? Uma pessoa, espiritualmente falando, você fica paralisado. Ou seja, você fica morto espiritualmente quando eu olho para trás. Quando eu volto para trás, eu morro espiritualmente. Quando eu olho para trás, eu viro estátua, espiritualmente falando, sem vida. Só o Espírito Santo, se nós abrirmos o coração, pode restaurar isso. Amém? Eles perderam seus corações, lá Lucas 17, eles perderam seus corações nas coisas do mundo. Eles perderam o coração deles para a cultura, para a moda da época. A pressão da mídia da época. Os computadores da época. Eles perderam seus corações para o pecado. E só tem uma coisa que nos afasta de Deus. É o pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que te afasta de Deus. É controverso. Ou seja, só há uma maneira de eu não entrar no céu. É eu amar as coisas que eu tenho mais do que a presença dEle. Eu querer mais as coisas do que Ele. Isso me deixará fora do céu. Coisas boas, não sei se é o pastor Valdir, acho que pregou isso, o pastor Rutimar uma vez. Eu li uma pregação muito bem, onde fala assim, coisas boas que deixarão muitas pessoas fora do céu. Nós somos, isso é para mim, isso é para você. Esse recado é para mim, para você. Não que talvez temos em pecado, porque a Bíblia diz que Deus ama, ou Deus repreende aquele que Ele ama. Então Deus está me repreendendo aqui, Deus está me repreendendo você, está nos levando, exortando, ou seja, o que é exortação? É Deus nos alertando para algo que às vezes o diabo está preparando para nós. O que Deus falou para Caim no capítulo 4 de Gênesis? Antes dele cair, falou assim, ó, domine esse pecado, livre-se dele, ele está na porta te esperando. Caim ouviu Deus? Não, ele preferiu aquilo, ele desistiu de Deus, para satisfazer a própria vontade. E isso ele perdeu a presença. O pecado, lá em Lucas 17, voltando para aquele povo, o pecado entrou em seus corações, e suas almas entraram no inferno. O pecado tomou tanta posse deles, possuiu de uma maneira tal, que eles não sentiam mais Deus, não queriam mais Deus. Deus disse a Caim, desista. Olha, nós não lemos isso na Bíblia, mas nas entrelinhas, nós entendemos, Deus falou assim para Caim, desista, Caim, desse pecado. Né? Vamos lá, Gênesis 4, vamos entender aqui um pouquinho. Volta lá no nosso texto base. Gênesis 4. Nós lemos de novo. Gênesis 4, versículo 6. Deus diz assim para Caim. O Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus falou para Caim, desista, Caim, do seu pecado.
Domine as suas emoções. Domine os seus sentimentos. Desista das trevas, desista do erro, Caim. Isso vai te levar para o inferno. Caim ouviu? Nós sabemos que não. Caim preferiu, você vai continuar lendo ali no versículo 14. Caim, ele preferiu ser lançado fora da presença de Deus do que largar o pecado. Ou seja, literalmente ele desistiu de Deus para viver a vida dele do jeito dele. Nós não somos assim, amém? Aí Deus pergunta para mim e para você essa noite: qual o desejo, qual o sentimento que Deus está nos pedindo hoje, implorando, para que nós desistimos? O que Deus pede para que nós possamos desistir essa noite? Coloquei alguns exemplos aqui. Desistir do orgulho. Caim foi orgulhoso. Não, é do meu jeito. Vai ser do meu jeito. Desistir da raiva. A raiva que Caim sentiu levou a matar o próprio irmão. Desistir da mágoa. Eu fiquei magoado com Deus. Caim ficou magoado com Deus, porque abençoou o irmão, abençoou ele. Imagina. Desistir da mentira. O que ele falou para Deus? Eu não vi, meu irmão. Sou tutor do meu irmão, por acaso? Desistir da pornografia. Desistir da falsidade. Enfim. Desistir da presença de Deus. Caim desistiu da presença de Deus. E Deus nos pede para nós desistirmos hoje do pecado. Deus nos pede para desistir daquilo que nos influencia mais do que o Espírito Santo. Deus nos pede para desistir de coisas que estão nos matando, estão nos paralisando, estão tirando o nosso foco, estão nos minando as nossas forças. Temos que desistir dessas coisas, sentimentos, desejos, que estão nos levando para o inferno. Eu quero dar para você aqui agora exemplos, nós temos milhares, na verdade, inúmeros, milhares não, mas inúmeros exemplos na Bíblia. Mas eu quero dar exemplo para você agora de pessoas que desistiram de suas vidas, de suas coisas, por causa do propósito que Deus tinha na vida delas. Não precisa abrir lá, eu só vou citar para você. Gênesis capítulo 12. Quem está lá? Abraão, o pai da fé, pai espiritual de todos nós. Deus falou para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, ou seja, larga tudo, Abraão, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão nem sabia para onde ia. Homem de fé, é um pai da fé, amigo de Deus, a Bíblia diz. Ou seja, ele desistiu da vida dele. A história fala, a Bíblia não fala, mas a história fala que aquele povo lá era um povo muito idólatra, era um povo muito prostituição e coisas. E Deus falou: sai do meio dessa terra, sai do meio dessa gente e vai para o lugar que eu tenho para você. E ele foi. Ele desistiu daquele pecado, desistiu daquele erro, para seguir a voz de Deus. Amém? Gênesis 45, José, mais conhecido como José do Egito, ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi preso. Ele foi acusado de uma coisa que ele não fez. Se coloca no lugar dele um pouquinho, só um minutinho para você ver. Deve ser difícil. Ser caluniado. Ser difamado por algo que você não fez. E José, lá em Gênesis 45, ele desistiu da mágoa que ele tinha dos irmãos dele. Ele entendeu o propósito de Deus. Ele desistiu da dor que ele sentiu por ter sido vendido pelos seus próprios irmãos. Porque ele quase morreu. A Bíblia fala muito pouquinho da vida dele ali, alguns capítulos. Eu tenho certeza que ele passou por poucos e bocados, como fala, até chegar onde Deus colocou ele. Abraão, pai da fé. José, governador do Egito. E através dele, Deus salvou Israel, que estava morrendo de fome. E da onde veio o Messias, nosso Salvador. Êxodo capítulo 3, Moisés, grande homem de Deus, que viu a glória de Deus, que participou da glória de Deus.
Ele desistiu lá em Êxodo 3, quando Deus chamou ele. Ele desistiu da vida dele, ele desistiu do complexo de inferioridade que ele tinha. Que fala, não sei falar, eu não sei lá o que vai acontecer. Ele tinha um complexo de inferioridade. Ele desistiu daquele complexo de inferioridade, desistiu daquela vida ali, para seguir o chamado de Deus para a vida dele. Nós estamos falando dele aqui agora. Então é sinal que deu certo. Deus deu para ele a própria lei, na mão dele. Grande homem de Deus. Lucas capítulo 19, Zaqueu. Né? Vamos a um cara um pouco menos, parece que é menos importante, mas não. Zaqueu, ele desistiu da sua posição naquele momento, desistiu da sua cultura e subiu numa árvore. É humilhante para um homem fazer aquilo. Para chamar a atenção de quem? De Jesus que estava passando. E Jesus entrou na casa dele, a Bíblia fala em Lucas 19, e ele fala o quê? Tudo aquilo que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Então ele era ladrão. Então ele largou aquela vida errada. E Jesus falou assim para ele assim, ó, hoje entrou salvação nessa casa. Porque esse aqui também estava perdido. Ele também era um filho de Abraão. Né? E Jesus continua ali. Mas ele fala assim, hoje entrou salvação nessa casa. Zaqueu foi salvo. Amém? Atos capítulo 9. A conversão de Paulo. Antigo Saulo. Jesus aparece para ele. E ele desiste daquela raiva que ele tinha dos irmãos lá. Que ele queria matar todo mundo. Ele desistiu daquela mágoa, desistiu daquela... Ele queria ser o melhor, porque a Bíblia diz que ele foi treinado, ele foi capacitado por um mestre da época, os melhores, Gamaliel. Ou seja, eu calculo que depois que Gamaliel morresse, ele seria um dos caras que estaria ali para sentar no trono. Ele seria um dos caras que estava ali, com certeza é um dos melhores alunos que estava lá, ele seria o próximo. Mas ele desistiu de tudo aquilo, por causa de Cristo. Leia comigo lá, vamos lá para Filipenses 3, lá no finalzinho da Bíblia. Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses 3. O que o apóstolo Paulo fala? Filipenses 3, versículos 7 e 8. Diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por amor de Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual abri mão de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele considera as coisas que ele conquistou, a posição que ele tinha, a reputação que ele tinha, ele considera aquilo esterco, perto de Cristo. E o nosso maior exemplo, quem? Nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Ali em Filipenses também, capítulo 2, vamos aqui, o que o apóstolo Paulo fala sobre Jesus. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Nosso maior exemplo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Caim. É o que está escrito ali ou não? Não, né? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado em forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ele é demais. Até me arrepiei agora, ele é demais, Jesus é demais. Nossa, glória a Deus, Jesus é demais. Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesus faz aquela oração assim, no Getsemane: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Era a vontade naquele momento. Jesus, como homem, ele estava temeroso. Sentimento de angústia. Ele diz que ele suou sangue. E ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele continua, vírgula, ele continua: mas não faça a minha vontade, mas a tua. Deus, cumpra o teu propósito na minha vida, para o qual o Senhor me criou nessa terra. Deus, cumpra o propósito para o qual o Senhor me chamou neste lugar. Deus, cumpra o teu propósito na minha vida, como pai, como mãe, como ministro da palavra, como funcionário daquela empresa. É isso que Deus quer. Deus quer te usar.
Deus quer usar todos os filhos dele, mas do jeito dele, da maneira dele. Nós temos que abrir o nosso coração. O reino é enorme. Jesus falou em João 4, peça ao Pai que envie mais trabalhadores para a sua seara, para o Ceará, aqui para a fazenda também. Amém? Então Jesus, Ele deixou a vontade dele de lado, ou seja, Jesus desistiu da vontade dele, por causa de mim, por causa de você. Temos que desistir do nosso ego, do nosso eu, para permanecer na presença de Deus. Temos que desistir das nossas vontades que não estão de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas, para que a glória dele se manifeste em nós. Não posso eu aparecer aqui, é ele que tem que aparecer. A Bíblia diz que Jesus falou lá em, acho que Mateus capítulo 5, se eu não me engano, depois confere lá, ele fala assim, o capítulo 6, não lembro, ninguém coloca um candeeiro, uma lâmpada, no lugar escondido. Ele falou assim, vocês são sal da terra e luz do mundo. A luz, ela brilha onde? Onde há luz, onde há trevas. Quem tem que brilhar aqui nesse altar é Jesus. A estrela aqui é Jesus. Nós, eu e você, temos que brilhar lá fora, para que Jesus fale, lá como ele falou na oração sacerdotal dele de João 17, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, para que o mundo creia em Jesus, nós temos que ser luz lá fora. Aqui quem brilha aqui é Ele. Quem manda aqui é Ele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Judas, nós sabemos bem a história de Judas Iscariotes. Tem dois Judas, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Judas Iscariotes o traiu. Mas Pedro também o traiu, negou. Mesmo pecado, mesmo erro. Mas Judas, ele desistiu. Judas desistiu de 30 moedas de prata, mas não desistiu do seu pecado. Pedro, o grande apóstolo Pedro, ele desistiu de continuar no erro, para ser usado por Deus, para cumprir o chamado de Deus na vida dele, para que o propósito de Deus se cumprisse através dele, quando a história fala que onde Pedro passava, a sombra dele curava. Ele desistiu do ego dele, para que Deus aparecesse, para que Deus fosse através dele. Amém? Não troque a presença de Deus pelos teus caprichos. Mateus 16, 24, 26, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos, então isso é para mim e para você, para os seus discípulos, amém? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, negue-se, desista de si mesmo, coisas fúteis, caprichos, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24, 26. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por amor de mim, a achará. Jesus disse isso. Para você ver como que é profunda essa questão. Como é, essa questão para Deus é muito importante. Isso mexe com o coração de Deus. Você quer chamar a atenção de Deus? Igual Jesus fala, aquele centurião chegou para Jesus lá, meu servo está doente. E Jesus fala assim, eu vou lá agora curar ele. Ele falou, não, Senhor. Só dá uma palavra só. E ele vai ser curado. E Jesus chamou a atenção de Jesus. Ele falou, nem em Israel eu vi tamanha fé. Nós temos que chamar a atenção de Jesus. Ou seja, largar as coisas que não estão de acordo com o propósito dele nas nossas vidas, para que ele possa se manifestar em nós através de nós. Amém? Lá em Lucas 18, nós sabemos aquela passagem onde Jesus está ali caminhando e de repente aparece um jovem rico e pergunta assim para o Senhor, mestre, bom mestre, o que eu faço para dar a vida eterna? E nós conhecemos aquela passagem. O que acontece ali? Jesus pede para ele, desista das coisas que você tem, distribua para os pobres. Esse chamado é um chamado muito forte, é um dom de distribuição mesmo.
né? Talvez Deus não te chame você para você pegar tudo que você tem e vender e dar para os pobres. Mas talvez Deus chame você, chame a mim, para desfazer de coisas, sentimentos, desejos que estão nos atrapalhando, para que o chamado dele se cumpra na nossa vida. E que nós conhecemos a história, o que aconteceu com aquele jovem rico? Ele ficou muito triste e foi embora. E Jesus também ficou triste, porque Jesus ama as pessoas, ama a mim e você. Pedro, continuando ali depois dessa passagem, aí Pedro fica assustado com tudo aquilo, e Jesus fala assim, que é impossível um rico entrar no céu, mas Jesus não falou de riqueza material apenas, mas quando a pessoa é tomada por essa riqueza. Tem pessoas ricas aí que são humildes e são grandes dizimistas. A questão não está nisso, né? Como eu falei no começo, o problema está em aquilo que possui a gente. E aí Pedro fica assustado e fala assim, mas e nós, Senhor? E nós aqui, ó, deixamos casa, mãe, filho, para te seguir, e agora? Aí Jesus fala assim, ninguém que tem deixado mãe, pai, filhos, ou coisas, desejos, pode ler lá depois, confira lá, que não haverá de ter muito mais nessa vida, e na vinda vindoura, a vida eterna, a salvação, a presença e a glória de Deus na sua vida para sempre. Vale a pena desistir do pecado, vale a pena desistir do erro, desistir de coisas que estão nos atrapalhando, sentimentos que estão nos atrapalhando, para receber a glória dele, para viver com ele, junto dele. Porque ele falou lá naquela oração, Pai, eu quero que onde eu esteja, eles também estejam comigo. Jesus anela pela tua presença. Então nós temos que desejar também a presença dele. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.